ao Senhor? E se não falar assim, ao único que é digno de todo louvor e de toda glória, só Ele é digno. Então vamos louvá-lo nesse momento. Feche seus olhos nesse momento. Aproveite. Esse foi o tempo que o Senhor fez para que você pudesse adorá-lo. Eclesiastes capítulo 3, um texto bastante conhecido, mas que pode ser utilizado sempre, porque a palavra de Deus se renova, né, irmão? Para quem lê. Não que ela mude, mas ela se renova para quem lê. Tenho certeza que muitos já leram esses versículos e todas as vezes que leram, perceberam realmente o Senhor falando, muitas das vezes até de forma diferente.
Quero saudar aqui o irmão Marcos também. É Marcos, né? Seja bem-vindo a esta casa de oração. Qual é a sua congregação? Adventista, né? Seja bem-vindo. Tem muitos amigos na Adventista. O Misael, você conhece? Misael, muito meu amigo. E que Deus abençoe e fique à vontade. Pastor, eu estou desse culto em ação de graça por bênção recebida por 25 anos de trabalho no Estado. Glória a Deus. Aí está mesmo, culto em ação de graça por bênção recebida, né? Glória a Deus. E por receber todo mês, né? Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos felizes também com a vitória da irmã Alice, né, que passou um período muito difícil. Essa questão, né, nós sabemos que não é fácil. Como é o nome da operação? Toda vez eu esqueço, mano. Esterectomia. Outra vez falei e você não estava falando em línguas. Esterectomia. Não é fácil, mas Deus deu vitória. Graças a Deus. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 3 fala sobre o tempo, tá? Vamos lá. Diz assim, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até aí, esse versículo 8. Podeis assentar, irmãos, muito obrigado, em nome de Jesus. Vejam só, irmãos, é interessante pensarmos que tudo debaixo do céu, do sol, está dentro de um tempo. E eu gostaria que os irmãos entendessem que existem dois tempos que a Bíblia fala, tá? Existe um tempo que está no hebraico. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. Hebraico era a língua dos hebreus. O aramaico era a língua dos caldeus. Não era bem dos caldeus, mas os caldeus se apropriaram dessa língua e realmente ficou conhecida como língua dos caldeus, que eram os babilônicos, tá? E realmente o Novo Testamento foi escrito em grego, porque na época que foi escrito, a língua mais falada da época era o grego. Não é o grego que é falado hoje lá na Grécia. Se você for falar o grego bíblico com o pessoal da Grécia, eles vão dizer de que época que tu és. É igual ao nosso português. Se você chegar aqui no Brasil e dizer assim, vós me ser, pessoal, pode escolher da idade das pedras, o que? Né? É o grego koiné, que é o grego bíblico, tá? Não é o grego moderno, que é chamado hoje. Se você for para a Grécia, você tem que falar o grego moderno de hoje. Porque todas as línguas, elas sofrem uma certa alteração com o tempo, isso é normal. Primeiro era vós me ser, aí depois você. Aí a pessoa já coloca na internet VC. Aí daqui a pouco você está fazendo assim. Ele. Né? Então, todas as línguas elas sofrem modificações. E, como eu realmente falei para você, existe uma palavra no hebraico que foi escrito no Antigo Testamento que se chama kairos, que é a palavra que realmente podemos utilizar na etimologia certa, no sentido certo, que é a palavra que podemos utilizar a terminologia que kairos significa tempo de Deus, tá? Tempo de Deus. Quando falamos assim, olha, estar no tempo de Deus, na vontade de Deus, estamos falando, na verdade, do kairos, tá? Tempo de Deus. Isso é no hebraico. Já no grego, você vai encontrar a palavra tempo em uma outra palavra, porque é uma outra língua, né? Que é o cronos. Por isso que nós utilizamos as palavras cronologia, né? Cronômetro, porque essas palavras, elas derivam dessa palavra cronos, que significa tempo, mais especificamente
tempo do homem. Tá? Entendendo os tempos, irmãos, os dois tipos de tempos que a Bíblia fala, vamos começar a compreender sobre as questões, né, do que fala em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para tudo debaixo do sol. O tempo que aqui fala é o tempo Cronos, tempo do homem. Aí ele começa dizendo, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Aí tempo de nascer, tempo de morrer e assim por diante. Quando um indivíduo nasce, ele realmente começa uma etapa na sua vida. Nascimento, crescimento, desenvolvimento e depois ele morre. Isso acontece com todas as pessoas, menos com duas pessoas que a Bíblia fala. Quem são? Quem é bom de escola bíblica dominical é esse? As duas pessoas que a Bíblia fala que não passaram pela morte. Elias e Enoque. Mas é covardia, o mato fica aí, essas perguntas. Elias e Enoque não passaram pela morte. Mas eu digo a vocês que até eles estavam dentro desse tempo chamado Cronos. As pessoas dizem assim, olha, nós temos 24 horas por dia para tratar dos nossos assuntos. É uma média na verdade. É porque faz assim, tem dia que tem 23 e 50 e poucos minutos, tem dia que tem 24, depende da estação, isso, é interessante. Só que se você pegar os 365 dias do ano e dividir, né, pela quantidade de horas que dá o ano, aí dá 24 horas por dia. É uma média, na verdade, que é 24 horas por dia. Mas é interessante, irmãos, que essas 24 horas que Deus nos deu são momentos que estão dentro do Cronos. Quando Deus fez os céus e a terra, Ele fez, além do seu Kairos, do seu tempo, Ele fez mais um tempo, que era o Cronos. Deus, quando criou tudo, Ele criou mais uma coisa. Foi o Cronos, o tempo do homem. Por isso que lá no Jardim do Éden, quando Deus fala para Adão, Ele fala para cuidar de todos os animais. Cuida de todos os animais. Só que tinha uma vantagem. O homem não precisava ficar preocupado com o Cronos, porque ele era infinito. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem infinito. Teve começo, porque Deus criou o homem, mas não teria fim. O propósito de Deus sempre foi a eternidade na vida do homem. Agora, quando você vai ler a terminologia certa para a eternidade, falamos que só Deus é eterno, porque Ele é eterno antes e eterno depois. O homem, ele é infinito. Ele realmente foi criado no momento e nunca vai deixar de existir, por conta da sua alma. Mas o nosso Deus é eterno antes e depois. E quem entrega a sua vida a Jesus, torna-se eterno. Na verdade, entra na eternidade de Deus. Eterno só é Deus. Ele entra na eternidade de Deus. Aí é uma questão diferente. Então, sabendo sobre as questões do tempo, o próprio Deus criou o Cronos, o tempo do homem. Porque todos os dias nós, graças a Deus, né, passamos pelo período de 24 horas, tem ao amanhecer, o entardecer, o anoitecer, o madrugadocer, né? Tem a madrugada toda, e aí esse ciclo se renova no outro dia. Estou falando de um horário ocidental, né, irmãos? O horário bíblico, o horário judeu, ele se começa às 18 horas, é diferente. Estou falando para os irmãos entenderem que cada um realmente tem um tempo que foi dado pelo próprio Deus. E esse Cronos, ele foi criado por Deus. Todos nós, mesmo com toda a disposição que temos para passar mais de 24 horas por dia, ninguém tem esse poder de fazer. Poxa, meu dia está pouco hoje, eu preciso de 26 horas, Deus. Tem. Vai amanhecer o outro dia e assim por diante. Tá? Quando realmente Deus fez isso com uma certa limitação. O homem, irmãos, como falou a irmã Alice aqui, a Alice até falou assim, foi vontade de Deus. E tudo é vontade de Deus. Eu não posso dizer que uma coisa que não aconteceu aqui não é vontade de Deus, porque existe dois tipos de vontade de Deus. Vontade diretiva, por exemplo, o dia, a noite, foi Deus que direcionou. Eu quero ver a NASA, não é a Dona Nazaré não, é a NASA, mudar o dia de 24 horas para 26, para 30 horas.
Vontade diretiva. Deus direcionou assim, eu quero ver quem vai mudar. Vontade permissiva. Tem coisas que Deus permite, como aí sim ela falou, né? Tem coisas que Deus permite para que possamos entender os seus propósitos às vezes. Vontade diretiva e vontade permissiva. E todas essas vontades que Deus realmente tem, ela pode estar ou no Cronos ou no Kairos. Isso é muito interessante, irmãos. Às vezes queremos uma bênção no nosso Cronos, mas Deus vai entregar no seu Kairos. Ele entrega no seu tempo. E às vezes queremos no nosso tempo. Por quê? Estamos numa geração onde você pega lá a sua comida, coloca, né, lá no micro-ondas, liga, 3 minutinhos, tá 2 minutos, né, dependendo se for aquele micro-ondas da Micaías, 1 minuto na temperatura, né, na potência alta, aí rapidinho está quente. A gente está numa geração assim, até para a pessoa passar por um processo de santificação dentro da igreja, às vezes queremos que as pessoas seja igual a nós, mas não é assim, é um processo. Mas Deus, Ele não trabalha somente no Cronos, irmãos, isso que eu acho interessante. É por isso que, às vezes, tem pessoas, por exemplo, que quando aceitam Jesus, tem dificuldade de sair das drogas, porque é uma questão química, né, no corpo. Ele tem vontade, mas as dificuldades químicas, né, às vezes o impede de sair logo. Mas tem outras pessoas, isso faz parte do mistério de Deus, que dependendo da fé que a pessoa utiliza, aquela pessoa é liberta das drogas assim, ó, Kairos. O Cronos, irmãos, sempre nós trabalhamos no Cronos. Vou ali, meia hora, estou chegando lá. Nós estamos contando que daqui a meia hora, né, nós vamos enfrentar um trânsito e chegar num certo local. Mas dizer que eu vou fazer o tempo de Deus acontecer na minha vida conforme a minha vontade, o Cronos de Deus, aí é outra história. O Cronos de Deus está ligado à soberania de Deus. Um país que é soberano, ele rege as suas próprias leis. O Brasil é considerado um país soberano, porque rege as suas próprias leis. Outro dia teve a questão da lei do desarmamento, né? E teve toda aquela questão. O Brasil voltou se fosse para ser aprovado ou não, porque é um país soberano. O nosso Deus é um Deus, né, soberano, que decide tudo aquilo que Ele quiser fazer. Até os dons espirituais que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, até os dons espirituais Deus dá para cada um conforme Ele quer. E aí temos que entender muito bem essa questão, irmãos. O tempo que passamos aqui na terra, desde a criação do homem até o trono branco de Deus, que diz lá, né, nos fins dos tempos, que fala em Apocalipse, até o trono branco de Deus, isso está dentro de um tempo chamado Cronos, tá? Tem começo, não sei se a gente está no meio, mas tem fim, vai ter um fim. Tudo isso está dentro do tempo que o próprio Deus criou Cronos. Mas eu digo a vocês, irmãos, que o antes e o depois desse intervalo que Deus criou no meio da eternidade, isso é o Kairos. Interessante, disse um teólogo assim, que o Cronos é 2 parênteses no meio da eternidade. Deus, tipo assim, está eternidade para cá, eternidade para cá, não tem fim. Eternidade para antes, eternidade depois, não tem fim. Aí Deus resolveu, no meio da eternidade, criar o Cronos, ali, o tempo do homem. É interessante isso, irmãos. Tudo está na mão de Deus. Tudo que podemos fazer é Deus que tem o controle. Agora eu digo para vocês, meus irmãos, que claro, tem coisas que Deus deixa você decidir. Você veio para a igreja, não foi porque alguém te forçou, porque você quis, né? Isso realmente se dá na vontade permissiva de Deus. E essa vontade é interessante entendermos,
Porque a vontade permissiva de Deus trará ao homem realmente o direito de escolha do seu caminho. E para que pudéssemos estar na vontade diretiva, permissiva de Deus, eu digo a vocês que com certeza, irmãos, o homem deveria escolher o seu próprio caminho. Aí vamos entender algumas questões sobre o tempo de Deus e o tempo do homem. Aqui, logo no começo, fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar. Isso aqui é a época da lei, tá, irmãos? Alguém pode ler aqui: tempo de matar. Eu estou com raiva. É tempo de matar. Não é isso não, isso aqui é a época da lei, tá? Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. O que o autor queria dizer aqui, que foi Salomão, é que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Aqui. Olha, irmãos, Einstein, quando ele verificou a questão da relatividade, ele realmente achou algumas questões brilhantes, uma mente brilhante. Dizem que a esposa dele também, que era matemática, ajudou ele bastante nos cálculos, né? Às vezes só olha a pessoa, mas não vê as pessoas que estão do lado dele. Dizem não, já afirmaram que a esposa dele ela era muito fera em matemática. E muitos dos cálculos que Einstein conseguiu foi por conta da sua esposa que estava do lado lá. Como fala a irmã Marta, né? O homem pode ser o cabeça, mas quem é o pescoço é a mulher. Eu quero ver a cabeça mover, né, para um lado para o outro, se o pescoço estiver duro. E é verdade, né? E ele, na sua teoria da relatividade, ele descobriu algumas situações que realmente não estão no nosso tempo normal. Por exemplo, Einstein ele disse que se pegasse, por exemplo, um pedaço de vara, né? E esse pedaço de vara de ferro, sei lá, uma vara de ferro de 2 metros, se colocasse ela numa velocidade tal, mas isso aí é velocidade fora do normal, tá? Uma velocidade tal, essa vara ela poderia se encolher, por conta da questão do tempo, encolher e entrar, por exemplo, se a vara ela era de 2 metros, essa porta tem 1 metro, se ela fosse levada por uma certa velocidade, essa vara encolheria e passaria por essa porta, sem que viéssemos cortá-la, e ela realmente voltaria ao seu tamanho normal. Ele explicou isso de uma forma muito doida lá, né? Por isso que é considerado um dos caras mais inteligentes dos tempos modernos, né? O QI elevadíssimo. E realmente ele pôde constatar muitas das coisas que ele relatou através da teoria da relatividade. E isso, a teoria da relatividade tem totalmente a ver com o tempo. Inclusive, algumas pessoas creem que se o homem pudesse voltar na Terra, isso aí eu acho que é forçar um pouco, né, também, para mim, né? Voltasse numa velocidade tal, né? E parece isso no filme do Superman, né? Quando ele quer voltar no tempo, aí ele sobre a Terra, né? Aí eu fico assim, né? Pensando, forçar bastante, né? Mas se tivesse na teoria da relatividade, eles falam certo tipo de coisa sobre isso. Eu acho interessante, irmãos, porque a gente pensa que sabe de tudo, mas não sabemos. O buraco negro, por exemplo, é aquele Steve, esqueci o nome dele agora, que ele até... Como é? Steve Hawking, isso. Obrigado. Ele era aquele cara da cadeira de roda, né? Que ficava falando, porque não tinha mais a traqueia que foi furada. Ele afirmou que os buracos negros têm um tempo diferente do nosso. Tudo é engolido pelo buraco negro, né? E aí ele consegue desintegrar as coisas que ele vai engolindo, de tal forma que realmente ali tem até outro tempo que a gente não... Então são coisas assim que a gente não sabe, porque vive no mundo natural. Até falei domingo passado que estamos dentro de uma galáxia, né? A galáxia ela é um conjunto de planetas, um conjunto de sistemas solares, inclusive. Que às vezes pensamos assim, só o sistema solar, tem o Sol,
né, os 8 planetas, são 8, né? Acho que é 8, são 8 ou 12 planetas, né? Sistema solar, e aí depois do sistema solar, Nova Jerusalém, tá lá. Não, irmão, tem não sei quantos sóis, só na nossa galáxia, que é chamada de Via Láctea. Ela é chamada de Via Láctea porque parece assim, parece um leite derramado assim, ó, né? E eu até falei para vocês que existem cerca de 200 bilhões de planetas só na Via Láctea. Aí eu falei para vocês que no lado da Via Láctea existe outra galáxia, que é a Andrômeda, que só ela tem o dobro da Via Láctea. Se tem um dobro, dá para entender que ela tem no mínimo 400 bilhões de planetas. Só que não existe somente essas duas, esses dois, né, que eu falei agora, galáxias. Não existe somente essas duas galáxias. Existem trilhões de galáxias. É uma coisa assim que a gente não tem ideia. Isso tudo foi criação do nosso Deus. E tudo isso está dentro, aleluia, do tempo de Deus, tá, irmãos? Que a gente não consegue entender muitas das vezes, tá? E isso, irmãos, olha, vejam só, é uma coisa que nós temos que entender. Porque o tempo de Deus, ele não pode ser compreendido pelos pensamentos e teorias humanas. O tempo de Deus, ele está muito além dos nossos pensamentos. É por isso que dissemos assim, é melhor deixar na mão de Deus, porque a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A Bíblia própria fala o seguinte, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Senhor, se é da tua vontade, amém, porque Ele sabe do dia da manhã. A Bíblia relata que nós não sabemos do dia da manhã, mas Ele sabe do dia da manhã, então é melhor deixar com Deus. Aquilo que você não entendermos, aquilo que você não compreender, diz assim, Senhor, não entendi, mas está nas tuas mãos. Se tu disseste que é assim, amém. Irmãos, quantas pregações, estou dizendo como pregador da palavra, o Espírito Santo falou no meu coração, e eu fiquei assim, falar sobre isso? Falar sobre isso, aí fica paginando para um lado, para o outro, fica olhando para um lado, para o outro, e aí eu fico, não, tá bom, eu vou falar, tá bom, vou falar isso. Quando ministro a palavra, é aquela palavra que o Senhor derrama da sua glória, porque é Ele que manda, Ele que é soberano. Aleluia. Às vezes queremos destacar as nossas qualidades, né? Aquilo que você pensa que entende, mas a vontade de Deus está acima, muito, muito acima de nossas compreensões humanas. E uma das coisas que nós temos que entender é o tempo de Deus. O tempo de Deus, irmãos, não é compreensível para nós que temos uma mente falha. O tempo de Deus, ele é muito, muito mais elevado e melhor do que realmente nós podemos pensar. Às vezes queremos que a bênção logo esteja aqui na nossa mão. Senhor, olha, Senhor, fulano já recebeu a bênção e ele está te servindo há pouco tempo. E eu, Senhor, 30 anos te servindo, 15 anos, ainda estou assim. O tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. Digo a vocês, irmãos, que quando Salomão citou esse tempo aqui, eu digo para vocês que Salomão entendeu que há tempo para tudo aqui debaixo do sol, debaixo desse céu há tempo para tudo. E aí, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção, porque queremos fazer do nosso tempo, às vezes, o kairos, né? Queremos, na verdade, fazer aquilo que é no tempo presente, no sentido de ser natural, naquilo que é sobrenatural. Nós não somos deuses. Deus é Deus, só existe um Deus todo-poderoso. Mas nós somos pessoas de carne e osso que necessitamos de observar e respeitar o tempo cronos que Deus deixou aqui na terra. Dizem os especialistas, não tem aqui, pessoa formada na área de alimentação, né? Dizem os especialistas que nós temos que comer de 3 em 3 horas. Né? O ser humano ele foi feito para se alimentar de frutas, de legumes. Foi quando Deus fez. Aí quando realmente o homem pecou, eu imagino, irmãos, tá? Quando entrou o pecado, mudou até a flora intestinal do ser humano. Porque ele não foi feito para comer carne, nenhum animal era para morrer. Depois do pecado que houve a morte, porque a Bíblia fala que se um homem comesse
não tão somente ele como seus descendentes, mas toda a natureza sofreria por conta do pecado. E tudo isso realmente nós sabemos que aconteceu. O leão não era para comer, não era para ser carnívoro. O leão não era para ser um animal feroz, era para ser um animal dócil. Provavelmente iria pastar, não sei te dizer, mas provavelmente iria pastar. A cobra não era para ser venenosa. Tudo isso aconteceu por conta do pecado. E eu creio que, assim como a Bíblia fala que haveria abrolhos, espinhos sobre a terra, né, depois do pecado, assim também aconteceu com a flora intestinal de alguns animais. Eu imagino assim, tá, irmãos? Eu não estava lá. Pelo que a gente vê nas entrelinhas da Bíblia. Olha, irmãos, digo a vocês que foi projeto de Deus fazer com que o homem viesse trilhar por caminhos alegres, cheios de gozo. Sabe por que eu digo isso? Porque Deus poderia fazer esse mundo preto e branco. Mas tem tanta cor aqui na Terra, irmãos, e já foi comprovado cientificamente que as mulheres conseguem enxergar mais cores que os homens. É por isso que a ornamentação da irmã Micaías, né, faz mais diferença do que se eu fosse ornamentar. Por isso, dentro de uma casa que tem a esposa, né, tem as mulheres, é tudo mais florido, mais colorido. Ela consegue enxergar mais cores que o homem consegue enxergar. Se colocar vários tipos de vermelho um do lado do outro, as mulheres têm a tendência de saber quantas cores tem, uma do lado da outra. O homem fala, é vermelho, né? Mas as mulheres conseguem diferenciar. É ruge, é não sei o que, né? Não é ruge? O tipo de vermelho que tem aí. Magenta, ruge, sabe tudinho. Tá? Ruge é vermelho em francês. E aí, irmãos, vejam que é importante entendermos que Deus criou tudo de forma perfeita. Imagine, irmãos, Deus poderia fazer um alimento só para alimentar, mas Ele fez com sabor. Quando a gente vai na casa de alguns irmãos aqui, quase todos têm um tempero diferente e pensam um sabor diferente. É o mesmo frango às vezes, mas tem um tempero diferente. Tudo isso Deus deixou. Esse é o nosso Deus, irmãos. Eu vejo um Deus artista que criou todas as coisas pela sua arte. Mas tudo isso, irmãos, tudo tem. Porque o pecado, ele está dentro do Cronos. Mas como Deus está no Kairos, danificado pelo pecado. Aí eu digo a vocês, irmãos, que o nosso Deus, ele não se limita mesmo ao tempo do homem. Ele faz o que ele quer. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 15, afirma o seguinte, que da descendência da mulher surgiria um que pisaria na cabeça da serpente, na cabeça da descendência da serpente. Quando o homem pecou, Deus poderia, na verdade, instituir o homem da sua presença, lá no Jardim do Éden. Mas Deus fez diferente. Já prometeu o seu filho desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, irmãos. Quando o homem pecou, Deus já tinha um projeto de salvação para a vida do homem. E lá em Hebreus fala que Jesus já tinha sido morto antes da criação do mundo. Deus sabia que o homem era fraco. Deus sabia que o homem iria pecar. Deus sabia que o homem iria realmente sair do eixo da vontade de Deus. Aí ele pensou, o homem vai sair, mas eu vou restabelecer o Cronos que eu criei na vida do homem, trazendo o homem para o meu tempo novamente. Aí eu digo para vocês, meus irmãos, que quando se fala de tempo na Bíblia, temos que entender que o tempo de Deus, ele vai acontecer querendo o homem ou não. As promessas de Deus que tem na Bíblia, vai acontecer. E eu digo a mesma coisa para você. As promessas que Deus fez para você um dia, elas todas vão acontecer. Todas, irmãos. Olha, a não ser aquelas que Jesus fala assim, se você andar nos meus caminhos, eu te darei tal coisa. Aí é outra história. Mas quando o Senhor realmente promete uma coisa, Ele cumpre. Tudo, irmãos, tudo. E eu, para terminar, quero dizer para vocês que é importante a compreensão do tempo de Deus e do tempo do homem, porque muita gente tem confundido isso. Porque muita gente tem colocado, às vezes, o seu tempo na frente do tempo de Deus. Pastor, eu não pude ir para a igreja porque
porque eu tive que fazer um trabalho para amanhã na minha faculdade. Tudo bem, irmão, você tem responsabilidades, mas o tempo que nós temos aqui é um tempo que posso cuidar, eu posso, na verdade, administrar. Nós somos mordomos do nosso próprio tempo, do tempo que Deus nos deu, né? Mordomia, o mordomo é aquele que cuida de algo que é de alguém. Se eu vou ser mordomo na casa do Roberto, na verdade eu vou cuidar das coisas do Roberto, mas as coisas do Roberto vai estar na minha responsabilidade. Deus te entregou, como eu disse para vocês, 24 horas para você tratar o teu tempo de forma sábia, de ser um mordomo fiel e sábio do seu próprio tempo. Aí a gente começa a perceber que muitas pessoas passam o tempo todo no celular, na internet, fazendo coisas que não devem. E aí, na hora que é para fazer as suas responsabilidades, quer furar esse bloqueio não indo para a igreja. Aí eu digo para você, essa pessoa está fadada ao fracasso. Não é por conta só da igreja em si, é por conta do tempo que ela tem que ter para Deus. No sentido de se congregar, no sentido de buscar a palavra. Olha, irmãos, existem diferenças, claro. A jornalista se operou, por exemplo, né? Estava impossibilitada, aí é outra história. Mas a primeira oportunidade que ela teve está aqui na casa do Senhor. As pessoas pensam que o tempo de Deus está sujeito ao meu tempo. Já provamos aqui que o tempo de Deus ele é soberano. Deus ele determina o que Ele quiser. Mas o tempo que Ele entregou nas tuas mãos, esse você pode escolher o que fazermos. Aí realmente começar a trocar o tempo de ler a Bíblia, o tempo de estar na igreja, o tempo de orar, tudo isso por outras coisas, é complicado, irmãos. Por quê? Porque isso vai te afastando da presença de Deus. A presença de Deus ela é assim, quanto mais você busca, mais você tem. Quanto menos você busca, menos você tem. A oração deve fazer parte da vida de cada ser humano, diariamente. Teve um grande teólogo que ele disse assim, que o meu dia é tão corrido, mas tão corrido, a gente até pensa que ele ia falar assim, que não dá nem tempo para orar, mas ele fala assim, meu dia é tão corrido que eu entendo que é tão complicado que eu não posso ficar sem orar, eu tenho que orar, justamente porque o meu dia é muito corrido. É o contrário, tem gente que meu tempo está corrido, eu não consigo orar, não sei o quê. Não, é o contrário, você tem que orar porque o teu tempo é corrido, para que Deus venha abençoar a tua vida, né? Tudo que você realmente está fazendo. Então, irmãos, entendo que o nosso tempo, ele pode ser administrado por nós mesmos, porque Deus te entregou e Deus me entregou. Esse tempo não pode ser desprezado. É normal hoje em dia as pessoas passarem 2, 3 horas na internet. Acordar, como é que está sendo o tempo das pessoas hoje? Dormindo tarde, porque está na internet, fica até 1 hora, né? E quando chega 1h30 vai dormir, aí quando tem que acordar cedo, no outro dia, cansado, tem que ir para o trabalho, aí acorda 6 horas para quê? Tomar banho, tomar café? Não, olhar a internet, viu? Ver o que postaram nessa madrugada. Aí as pessoas estão trocando o tempo que era para realmente ela produzir, né? 8 horas de descanso é a média que cada um tem para dormir, é uma média, tá? Ah, pastor, eu durmo 6 horas, você é exceção, mas a maioria dorme 8 horas, é uma média, tá? 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, que é o horário que nossa legislação, olha só, nossa legislação diz que o homem pode trabalhar 8 horas por dia. Se passar disso, da semana, né? Se passar disso, ele vai ter que receber hora extra, e isso não pode ser regra, é uma exceção. Hora extra, se alguém quiser alguma coisa sobre direito trabalhista, tá aqui o Rômulo, que ele já passou no concurso e já sabe, estudou sobre isso aí, né? E dizer aos irmãos, olha só, dizer aos irmãos que sobra 8 horas para a sua família, para as coisas de Deus e para você mesmo. Dá para fazer, irmãos. Agora o pessoal quer trocar o tempo dele, quer colocar aquilo que era prioridade na sua vida antes, quando ele era novo convertido, lia a Bíblia, orava, para ficar vendo internet. Internet é bom, inclusive estão filmando aqui, ó, você que está assistindo aí, né, que Deus abençoe. Mas tem que ter tempo para tudo.
este momento aqui é o tempo de se congregar. E todos estão aqui. A Bíblia fala, congregai-vos. Quando todas as vezes que a Bíblia fala de igreja, sempre se relaciona a congregações. Se você for lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel foi levado como cativo para a Babilônia, o povo não tinha como adorar a Deus porque estava num outro país. O que foi que o povo fez? Através de uma iniciativa do profeta Ezequiel, né, e de Daniel. Daniel estava com certeza por trás disso, mas Ezequiel foi aquele profeta que conseguiu estabelecer essas questões. Ele criou as sinagogas para fazer com que o povo não viesse se esquecer do hebraico, tá, da língua dos hebreus, e não viesse também se esquecer da lei do Senhor, a lei de Moisés. Ali era colocado nas sinagogas, e isso se perdurou, irmãos, até a época de Jesus. A gente vê o próprio Jesus dentro da sinagoga, que era como se fosse uma congregação, falando o texto de Isaías, que ele era o Filho de Deus. Então, vejam, irmãos, vejam que esses mecanismos que Deus criou, essas ferramentas, são ferramentas utilitárias para o cristão ficar avivado todo o tempo. Está ali, olha, crescendo espiritualmente, sendo vivificado, um ajuda o outro, o testemunho da irmã ajuda na minha fé, a palavra que eu prego ajuda na fé dela, a palavra que a irmã Marta deu vai edificar muita gente, já edificou muita gente, e assim por diante, irmãos. Então essas ferramentas que Deus entregou em nossas mãos, vamos utilizar, mas para isso, irmãos, para isso, temos que ser bons mordomos dos nossos tempos. Eu tenho que saber a mordomia cristã do meu tempo. Eu tenho que colocar Deus à frente de todas as coisas, irmãos. E se eu começar a colocar internet, qualquer coisa na frente de Deus, pode ter certeza que em algum momento essa pessoa vai realmente ser levado ao fracasso, ser fadado ao fracasso espiritualmente dizendo. Então essa história que as pessoas dizem, estou buscando Deus de casa. Você pode buscar, mas é bíblico. Você vai ver sempre na história da igreja, de Israel e da igreja, templos sendo construídos como uma forma de ferramenta, como uma ferramenta para justamente trazer o homem, né, para as vontades do Senhor. E uma das vontades do Senhor é que realmente venhamos nos congregar. Está dentro do tempo que Deus te deu, o tempo cronos. Fiquemos de pé, em nome de Jesus. Quero agradecer a cada um dos irmãos. Vamos orar nesse momento. Coloque a mão no seu coração, irmãos. Eu creio que a oração ela pode muito seus efeitos, irmãos. E talvez, alguém que esteja escutando essa palavra esteja nessa situação de não saber dividir bem o seu tempo. Estou dizendo que tem, mas talvez. Eu só sei que Deus está falando comigo também nesse momento. Porque o tempo que realmente nós temos que saber dividir de tal forma que agrade o nosso Deus. Certo? Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus. Obrigado por Tua palavra. Porque ela é poderosa. A Tua palavra é aquela que nos dá o direcionamento correto, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque a Tua palavra, ela traz, Senhor, direção para aqueles que realmente estão em caminhos errantes. E nós necessitamos, Senhor, da Tua palavra. Porque se fôssemos guiar os nossos próprios caminhos por nossas próprias vontades, iríamos andar por terras desgastantes, de pecado, de coisas erradas. E nos perdoe por todas as vezes que nós fizemos isso, Pai. Que tentamos entrar no nosso próprio tempo e aí agir conforme a nossa própria vontade. Mas melhor é a Tua vontade. Melhor, Senhor, é o Teu querer. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a que nos dá, Senhor, o direcionamento certo para alcançar o Teu reino. Por isso, Espírito Santo de Deus, a cada irmão que aqui está, Pai, Senhor, no nome de Jesus, dai sabedoria ao coração deste irmão, para mim também. E cada um de
de nós, Senhor, saibamos como administrar o nosso tempo, ao ponto, Pai, de sabermos dividir bem as coisas aqui na terra, Senhor, e ser bem, aleluia, quisto aqui na terra em tudo que nós viemos a fazer. Espírito Santo de Deus, capacita cada um, para que cada um possa entender, Senhor, os teus propósitos e os teus desígnios, mesmo que ele não venha entender agora, mas que eles venham crer que o Senhor realmente tem coisas para fazer através da vida de cada um, Pai. E Pai, te pedimos perdão por todas as vezes que desperdiçamos o nosso tempo, o tempo que o Senhor nos deu, o cronos, Senhor, com coisas fúteis e desagradáveis, coisas que não estavam ligadas nem ao descanso, nem à família, nem à tua obra, nem à tua presença, nem ao trabalho, mas que era realmente um tempo fútil, desnecessário, que perdemos em nossas vidas. Mas Espírito Santo, te peço, coloca sobre cada mente nesta noite, Senhor, a sabedoria, ao ponto de cada um realmente receber do Senhor, Senhor, as diretrizes certas, para que cada um possa, Pai, em nome de Jesus, administrar o seu tempo e ser feliz por conta disso. Voltar, Senhor, ao caminho do início, voltar, Senhor, ao tempo integral que era ao Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, aqueles que têm trabalho, que possam trabalhar da melhor forma, aqueles, Senhor, que estudam, que possam estudar da melhor forma, mas aqueles também realmente que estão aqui e que fazem a tua obra, que possam utilizar do tempo que tem e que o Senhor deu para fazer o melhor para a sua obra, em nome de Jesus. Senhor, abençoa os teus servos, que a partir de hoje, Senhor, Espírito Santo, conduz, que a partir do momento que os teus servos comecem a realmente pendenciar, a perder o seu tempo para coisas desnecessárias, que a partir desse momento, Espírito Santo de Deus, eles possam sentir a tua voz falando com eles, de tal forma que realmente eles possam ser impulsionados a fazer a coisa certa no tempo certo. Em nome de Jesus, te pedimos ao Senhor Jesus, aqueles que estão aqui com a sua fé abalada, Senhor, aqueles que estão fracos na fé, vivifica-os, porque nós sabemos que a tua morte na cruz não foi uma morte passiva, mas foi uma morte ativa, que pode nos trazer salvação pelas tuas misericórdias, ó Pai. Aleluia, aleluia. Ó Jesus, te pedimos, conduz essa congregação, conduz essa igreja, Pai, que cada um possa estar no centro de tua vontade, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nosso cronos esteja ligado no teu Kairos, em nome de Jesus. Colocamos tudo em tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Faz essa oração. Senhor Jesus, eis-me aqui, faz de mim o teu querer, a tua vontade, que eu venha a ser o que o Senhor queira que eu seja, em nome de Jesus, e que o meu cronos esteja dentro do teu Kairos, em nome de Jesus. Amém. Tem uma salva de palmas para Jesus.